A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Juari Carlesso, é um prazer estar com você aqui para falar das nossas lições bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo, hoje falando da pré-aula de número 12, a urgência do discipulado. E para mim é uma alegria falar desse tema, eu trabalho já há 19 anos com discipulado, fui discipulado pelo pastor Sérgio Melfior, que me instruiu para o discipulado, e há 10 anos nós trabalhamos aqui na Assembleia de Deus em Joinville, na coordenação do discipulado, Departamento de Discipulado para o Brasil, e também coordenando o discipulado da nossa CGADB, na nossa Comissão de Planos e Estratégias de Evangelização e Discipulado. E é uma alegria poder falar com você. E antes da pré-aula, eu quero pedir para você assistir essa aula até o final, porque no final você vai ganhar um brinde. Então fica conosco até o final. Eu vou falar depois sobre os nossos materiais que nós temos aqui de discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, discipulado para o Brasil, e especialmente um novo material que é a lição Discipulado Team. Não saia daí. Nossa lição, falando da urgência do discipulado, ela tem como texto áureo, não poderia deixar de ser, Mateus 28:19, a grande comissão, onde diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse texto, melhor traduzido, seria na NAA, na Nova Almeida Atualizada, que traz da seguinte forma: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ver, então, vão e façam discípulos, como também uma referência principal a esse texto que é a grande comissão. A verdade prática chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então o texto áureo, o pastor Ezequias Soares traz para nós, inclusive quero parabenizar pastor Ezequias Soares, parabenizar a CPAD por ter inserido este tema na nossa escola bíblica dominical neste trimestre, porque é um dos temas de maior importância, relevância e necessidade da igreja atual. E eu vejo que essa verdade prática, ela traz no seu bojo o conceito do discipulado, especialmente o discipulado de novos convertidos, onde um mestre, um discipulador ensina então o seu aluno, o seu discípulo, e aqui tem um adendo na igreja, embora nem sempre se dá o discipulado no templo, e eu vou falar um pouquinho disso no decorrer desse encontro. E para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, sempre, queridos, nós precisamos de alguém que nos ajude em nosso crescimento espiritual. Por isso a urgência do discipulado, porque esse foi o jeito, esse foi o método que Jesus instituiu, discípulos fazerem discípulos, para que haja o crescimento espiritual do discípulo e, por consequência, o crescimento do reino de Deus, o crescimento da igreja, o crescimento do evangelho. Então nós entendemos que discipulado, ele é uma relação, é um relacionamento comprometido, em que há um compromisso tanto do discípulo quanto do discipulador. É um relacionamento também pessoal, o discipulado verdadeiro, ele não acontece em todo o seu crescimento, em todo o seu potencial, sem que haja uma relação pessoal. Embora possa-se usar mecanismos virtuais, meios virtuais, inclusive nós aqui em Joinville hoje, devido à pandemia, estamos utilizando muitos recursos tecnológicos para discipular as pessoas que estão distantes, porém, tem que ter uma relação pessoal. Esse é o ponto-chave para que haja o crescimento. E nessa relação pessoal, esse discípulo mais maduro, esse discípulo que está mais próximo de Jesus, que conhece mais Jesus, não só intelectualmente,
mas conhece Jesus de forma experiencial, e essa é a tônica do pentecostalismo, é conhecer pela experiência. Então esse discípulo, ele ajuda o discípulo que conhece menos Jesus a se aproximar mais de Jesus, a desenvolver o caráter de Cristo, e assim ele reproduzir depois esse mesmo efeito, ou seja, ele fazer isso com outras pessoas, ele cuidar de outros, ele ajudar outros no desenvolvimento espiritual. E eu acho interessante que, logo que eu me converti, há mais de 20 anos atrás, se falava muito em pai na fé e mãe na fé, e hoje não se fala tanto. E eu vejo que é uma grande necessidade nos dias atuais, em que nós, cristãos, especialmente professores, sejamos também pais. E aí que está a grande diferença entre um mero professor e um discipulador. O professor se preocupa mais com o conteúdo a ser transmitido, do que propriamente com a vida do aluno e com a necessidade específica do aluno. E o discipulador, o foco não está no conteúdo, mas o foco está na pessoa. E a partir da pessoa, então, se trabalha o conteúdo bíblico nas áreas em que a pessoa precisa crescer espiritualmente. Uma outra definição que eu vejo muito interessante também, da nossa CPAD, na lição bíblica de 1996, que fala exatamente sobre discipulado, o pastor Jeremias do Couto diz que discipulado é um processo em que o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis para o crescimento da sua fé, até que possa fazer outros discípulos. Então, o discipulado, ele, além de ser um relacionamento, uma relação, ele também é um processo. É um processo em que o novo convertido ele vai receber essas instruções, receber esse conteúdo bíblico para o crescimento da sua fé. E aí eu acrescento, até que ele possa fazer outros discípulos. Então ele precisa também ter em mente que o discípulo, ele tem que se tornar um discipulador para que o processo do discipulado se complete. E aqui é onde nós vemos, queridos irmãos, a urgência do discipulado. Eu gostei muito desse título, porque o discipulado é algo urgente, é algo para ontem. A igreja evangélica brasileira, ela cresceu muito nos últimos anos, cresceu muito em quantidade, mas cresceu pouco em qualidade e profundidade, devido ao grande problema da falta de um verdadeiro discipulado, de um discipulado bíblico, um discipulado genuíno, um discipulado profundo. Então essa lição, ela serve de um grande despertamento para nós, para aprofundarmos esta área do discipulado. No discipulado, entre muitos conceitos, nós podemos entender como todo o crescimento espiritual da vida do cristão. E isso nós tratamos primeiramente do novo convertido, que é principalmente o foco hoje do discipulado nas Assembleias de Deus, mas nós também podemos trabalhar o discipulado da membresia, o discipulado da liderança e também o discipulado de pastores, que é uma das modalidades que nós temos também trabalhado aqui na Assembleia de Deus em Joinville, na liderança do nosso pastor-presidente Sérgio Melfior. Então, o discipulado ele é urgente porque a qualidade do cristianismo que é professado pela igreja, o que professamos, ele vai depender da qualidade de discípulos que fazemos. É a qualidade dos discípulos que vai dizer a qualidade do cristianismo. E também, os discípulos que fazemos, eles são determinados, a sua qualidade é determinada pela qualidade do discípulo que nós somos. Então veja que o discipulado ele é muito pessoal, porque não é uma transferência de conhecimento, não é uma transmissão de conteúdo. Embora haja conteúdo no discipulado, e a palavra de Deus é central no discipulado, mas o discipulado ele não se resume a lições, a encontros, mas ele é uma vivência. E
o meu caráter cristão como discipulador vai refletir proporcionalmente na vida do meu discípulo, na vida do discipulando, da pessoa que eu estou caminhando com ela para o crescimento espiritual. E é interessante notar, queridos, que muitas vezes nós não nos fazemos algumas perguntas reflexivas e precisamos nos perguntar. Você, como professor, pode fazer uma autoavaliação e, quem sabe, jogar essa pergunta também para os seus alunos, para que eles avaliem a sua vida cristã, a sua frutificação como discípulo de Jesus. A primeira pergunta é: eu estou fazendo discípulos? É uma pergunta que nós temos que avaliar. Eu conheci um homem muito bem sucedido, um grande líder a nível nacional, em termos de igrejas e trabalhos com grandes editoras, que confessou aqui em um dos nossos congressos de discipulado que até muitos anos da sua vida, mesmo tendo muito sucesso, mesmo tendo feito muitas coisas para Deus e alcançado grandes estatísticas, ele se deparou um dia com uma pergunta do Senhor: você está fazendo o que eu mandei você fazer? E esse grande líder disse: o que o Senhor mandou fazer? Vai para Mateus 28, 19. Ide fazei discípulos. E ele disse: eu não estou fazendo, Senhor. Então eu quero que você agora comece a fazer discípulos. Tudo o que você fez até aqui foi bom, mas não é o que eu queria. O que eu quero é que você faça discípulos. Então nós temos que refletir se de fato, como cristãos, qual é o fruto que nós teremos para apresentar para Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou, que é fazer discípulos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu tenho me feito há mais ou menos um ano. E essa pergunta, ela é uma pergunta que aprofunda um pouquinho mais sobre o nosso compromisso. Que tipo de discípulos estou fazendo? Há 19 anos eu trabalho com discipulado, sempre discipulando pessoas, e eu sei que estou fazendo discípulos. Mas essa pergunta tem me incomodado de um ano para cá. Que tipo de discípulo eu estou fazendo? Como eu estou instruindo, como eu estou ensinando, que discípulos eu estou fazendo para Jesus? E aí vem a grande pergunta de todas, que é a seguinte: que tipo de discípulo eu sou? Essa é a pergunta que tem que nos incomodar. Porque dependendo do tipo de discípulo que eu sou, é o tipo de discípulo que eu vou fazer. E também se vou ou não vou fazer discípulos. Quando eu sou um cristão, que não sou um crente curado, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, se eu tenho problema de caráter, então eu não consigo formar discípulos com o caráter de Cristo. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. A Bíblia fala que Deus deu a ordem da reprodução para reproduzir segundo a espécie. Então reflita sobre isso. Se você está fazendo discípulos, que tipos de discípulo você está fazendo e que tipo de discípulo você é? E eu recomendo para essa leitura o livro Um Certo Tipo, de Edmund Chan, que fala justamente sobre que tipo de discípulo devemos ser para fazer discípulos para Jesus. Pastor, por que falar tanto em discípulo? Não tem como falar em discipulado sem falar em discípulos. E o texto da leitura bíblica em classe, um dos textos, é Mateus 28, do 16 ao 20. Eu quero pontuar algumas coisas nesse texto contigo. Depois tem Atos 2, 42 ao 47, que ele fala da consequência dos discípulos estarem fazendo discípulos. Olha só, o versículo 16 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Olha que coisa interessante. Você vê que a grande comissão, ela não foi dada para o povo de uma forma geral. Ela foi dada para os discípulos. Então nós concluímos que apenas discípulos podem fazer discípulos. Eles podiam receber a ordem de fazer discípulos porque eles eram discípulos. E é a grande pergunta: você é discípulo?
Então você pode fazer discípulos. Depois eles partiram para o monte que Jesus havia designado. Veja que Jesus estava em Jerusalém, manda eles ir lá para Galiléia, 140 quilômetros no monte onde Jesus designou, e depois dá a grande comissão em alguns minutos e manda eles voltar para Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Olha que coisa interessante. Jesus quer que esses 11 discípulos remanescentes caminhem juntos, vão até o monte e voltem. Olha que coisa tremenda. Isso fala de relacionamento, isso fala de cumplicidade. Muitas coisas que não estavam curadas entre eles, entre o grupo, agora no pós-ressurreição precisavam ser ajustadas, precisavam ser alinhadas. E Jesus dá 140 quilômetros de caminhada para eles terem relacionamento, que é uma outra palavra-chave do discipulado. E aí diz a Bíblia que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que coisa interessante. Jesus apareceu, se revelou a eles. Alguns adoraram, porque eles tinham essa espontaneidade, reconheceram o senhorio e a divindade de Cristo. E alguns também duvidaram. Jesus não criticou a dúvida deles. Jesus deu espaço para as dúvidas. E aqui eu vejo Jesus como o discipulador dos discipuladores, porque ele não trabalha só em cima de certezas. E esse é o grande problema quando nós deixamos o discipulado conteúdo cêntrico. Nós pegamos uma lição de discipulado e começamos a ensinar só o conteúdo. Isso faz com que se gerem dúvidas que não vêm à tona. Então nós precisamos primeiramente trabalhar nas dúvidas dos discípulos, aquilo que está no coração. Por isso o padrão ideal do discipulado, que nós vemos nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, é o padrão pessoa, palavra, pessoa. O discipulado ele começa na pessoa, na necessidade. Jesus sempre aborda Nicodemos, a mulher samaritana, enfim, necessidade da pessoa. Ele vem para a palavra, ele traz a necessidade da pessoa à luz da palavra, resolve a situação da palavra e volta para a pessoa. Agora, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai aplicar? Qual vai ser a tua resposta a isso? Então, Jesus ele dava espaço para os seus próprios discípulos perguntarem, muitas vezes questionarem e até duvidarem. E é bom que o discipulando tenha dúvidas, porque aí você vai trabalhando as dúvidas e gerando convicções. E Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja que a grande comissão e o discipulado, eles são baseados na autoridade de Jesus. É no poder de Jesus. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai e agora Jesus tem autoridade para delegar. Então, primeiramente, a grande comissão, o ide de Jesus, como nós costumamos dizer de uma forma muito simples, essa ordem de fazer discípulos, ela é primeiramente baseada no poder e na autoridade que está em Jesus. Então nós não podemos fazer discípulos de nós mesmos ou por nós mesmos, mas na autoridade dele. Portanto, baseado nessa autoridade, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus aqui dá 4 verbos que no grego são 3 gerúndios e um verbo de ação. Nós vamos ver que o id, na maioria das traduções em português, ele está como verbo imperativo. Mas, na verdade, no grego lá, e a nossa lição vai trazer esse comentário, ele é a palavra mateteu, que está, então, no verbo da ação, que quer dizer fazer discípulos, discipular. Então, mais ou menos seria assim: indo, discipulem todas as nações, pantaetne, quer dizer pessoas de todas as raças. Então nós vemos que tem um gerúndio, indo, onde quer que você vá, por onde você for, por onde você andar, intencionalmente vá, mas também quando você não estiver indo intencionalmente, por onde você for,
faça discípulos. E aqui está o verbo de ação. Ensinai, nessa tradução Almeida Revista Corrigida. Na Nova Almeida Atualizada, façam discípulos. Aí vem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os. Esses dois verbos também estão no gerúndio. Então, indo, batizem, ou indo, ensinem, batizando e ensinando. Indo, façam discípulos, batizando e ensinando. Ou seja, nós temos que ir intencionalmente, mas a grande chave é fazer discípulos intencionalmente. Então, precisa-se realmente ter o foco no fazer discípulos, depois batizando, ou seja, confirmar com ato público, né, de a pessoa reconhecer o senhorio de Cristo e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar. Então veja que o fazer discípulos é tornar a pessoa um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, é fazer com que ele se aproxime de Jesus e caminhe com Jesus. E o ensinar a guardar é ensinar a obedecer. Aqui a palavra guardar, ela tem vários sentidos, mas o sentido original significa obedecer. Então uma das questões importantes no discipulado é que nós não podemos apenas ensinar conceitos. Devemos ensinar conceitos, devemos ensinar definições, devemos ensinar o conteúdo doutrinário que fala aqui no texto da nossa lição, a doutrina dos apóstolos, porém nós precisamos ensinar, acima de tudo, as pessoas a obedecer aquilo que Jesus ensinou. Ele disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus não estava tanto preocupado que os discípulos ensinassem conceitos doutrinários, embora fosse importante, faz parte do bojo, do conteúdo do discipulado. Mas Jesus queria que os discípulos ensinassem as pessoas a praticar aquilo que ele mandou. Eu costumo dizer, nos meus encontros do discipulado, e nos primeiro e segundo encontro, quando eu discipulo um novo convertido, que enquanto a gente estava na escola sendo alfabetizado, nós aprendemos o alfabeto da seguinte forma, A, B, C, D. Mas agora que nós conhecemos a Jesus, nós aprendemos o alfabeto diferente. O alfabeto de Jesus é obedecer. Então nós precisamos aprender a obedecer. Essa é a chave do discipulado. O crescimento espiritual do discípulo de Jesus, ele é proporcional à medida que ele obedece aquilo que ele aprende da palavra. Nós vamos ver, por exemplo, na parábola dos dois fundamentos, o homem construiu a casa sobre a areia e o outro construiu a casa sobre a rocha. Os dois ouviram a mesma palavra. A diferença é que aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele ouviu e praticou. E o que construiu a casa sobre a areia, ele ouviu e não praticou. Então, a grande diferença que vai fazer no crescimento espiritual do novo convertido e de qualquer discípulo de Jesus, não é o quanto ele conhece da Bíblia e nem o quanto ele conhece das doutrinas fundamentais da fé, mas é o quanto ele pratica daquilo que ele conhece. Por isso, todos os dias, nós precisamos ter um encontro com a palavra de Deus, aprender a Bíblia, sim, precisamos ter o nosso momento devocional, mas precisamos extrair desse momento, do texto bíblico que lemos, algo prático para obedecer, algo prático para colocar em prática imediatamente. E esse é o grande segredo do discipulado. Essa é a chave do discipulado transformador. A diferença entre o discipulado e o estudo bíblico, ou um curso bíblico, ou um curso teológico, é que o discipulado ele tem a ênfase na prática. Ele tem a ênfase em você já colocar em prática aquilo que você aprendeu. Aquilo que é
falado no encontro, ele precisa ser traduzido na prática já no próximo dia, ou no mesmo dia, dependendo do horário, a pessoa já tem que colocar em prática aquilo que aprendeu. E isso nós chamamos de crescimento espiritual acelerado, quando a pessoa pratica aquilo que aprende da palavra. Entrando no comentário da nossa lição, nós vemos que o discipulado, ele é importantíssimo para o crescimento, para a formação espiritual do cristão e também para o crescimento da igreja. E o nosso autor ele traz a definição do que é discipulado, né, trazendo o discípulo. Nós vamos ver aproximadamente 290 vezes nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos a palavra discípulo. E poucas vezes, 3 vezes a palavra cristão, pouquíssimas vezes a palavra crente. Jesus geralmente usou a palavra discípulo para falar daqueles que o seguiam, daqueles que eram os seus seguidores, os seus adeptos, né? Os adeptos da sua doutrina, enfim, aqueles que eram fiéis a ele. A palavra discípulo, ela traz nesse sentido, né, algo como alguém que pratica. O discípulo ele é um aprendiz, ele é alguém que coloca em prática aquilo que aprende, é o seguidor das ideias de um mestre, é o seguidor de uma doutrina. Então o discipulado ele inicia com um discípulo, e o discipulado no sentido do novo convertido, ele também aborda instruções não só bíblicas, mas também de vários aspectos da vida, na área espiritual, na área emocional, na área social. Isso é muito importante para que haja a integração do novo convertido. Inclusive, eu recomendo, se você puder, assista os nossos vídeos do canal Discipulado para o Brasil, onde nós temos as mais diversas áreas, mais diversas fases e etapas do discipulado desenvolvidas de uma forma bem ampla para que você possa aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. E o que eu acho interessante é que quando nós trabalhamos o discipulado, nesse sentido do discipulado bíblico, nós nos relacionamos com a pessoa e acabamos, então, trabalhando o aspecto bíblico também dentro das necessidades. E às vezes a necessidade é espiritual, muitas vezes é emocional, é social, e o discipulador ele tem que ter essa sensibilidade, ele precisa estar capacitado, treinado, para que ele possa ajudar essa pessoa a se desenvolver e a crescer espiritualmente. O autor também comenta aqui a grande comissão, eu já fiz um comentário um pouco maior, né? E o que eu acho muito importante, o pastor Ezequias Soares coloca que o discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Um certo autor de alguns séculos atrás, ele disse que ganhar sem discipular é criar filhos para o inferno. Porque quando evangelizamos, mas não cuidamos, não ensinamos, não equipamos essa pessoa a viver como crente, nós deixamos alguém vulnerável aos ataques de Satanás. Então o discipulado, ele é um mandamento divino. E se nós encararmos o discipulado como um mandamento, que ele é um mandamento, o discipulado como uma doutrina, o discipulado como um processo que eu já mencionei aqui, o discipulado como relacionamento, nós vamos ver que o discipulado ele é central na vida cristã. Em todos os momentos da vida cristã, mas em especial na hora do início da fé. O novo convertido, assim como um bebê, ele precisa de todos os cuidados indispensáveis e ainda a alimentação adequada, leite racional, para que ele possa crescer. Por isso, discipulado é mandamento. Não podemos ganhar alma sem discipular. Não podemos fazer outras atividades sem pensar no discipulado. Nós temos um slogan aqui em Joinville que o discipulado é o coração da igreja. Nós vemos o discipulado como centro da grande comissão. E por isso, o discipulado ele deve ser prioridade da igreja.
E as igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo são aquelas que colocam o discipulado como prioridade e como mandamento, que é o lugar devido. Muitas vezes obedecemos vários mandamentos bíblicos, mas se não obedecermos o mandamento do discipulado, nós estamos pecando. Às vezes estamos fazendo muita coisa que Jesus não pediu para fazer e deixamos o principal que ele pediu de lado. Outro ponto-chave aqui é a educação cristã. Fala da doutrina dos apóstolos, o corpo doutrinário que Jesus ensinou, que os discípulos desenvolveram, que o Espírito Santo ensinou aos discípulos, e os discípulos então transferiram para os seus discípulos, e tem vários pontos doutrinários que são chaves para a nossa fé cristã. Entretanto, esses pontos, eles não podem ser desassociados da prática. E aqui o pastor Ezequias, mais uma vez, com muita felicidade, diz que a teologia prática, a ética, como o cristão deve viver o seu dia a dia, isso também faz parte do conteúdo da doutrina dos apóstolos. Portanto, queridos, nós precisamos sempre entender que ensinar simplesmente conhecimento não transforma ninguém. Mas quando nós ensinamos o conhecimento da palavra e ensinamos a pessoa a praticar, a palavra praticada vai gerar vida e vai gerar transformação nas pessoas que estão sendo ministradas por nós. O tripé do discipulado é colocado aqui como palavra, comunhão e serviço. Então a palavra de Deus, primeiro, é a autoridade das Escrituras, é singular. A palavra de Deus é central no discipulado. Não existe discipulado sem palavra de Deus. Se houver discipulado sem palavra, é só relacionamento. É uma relação, é uma reunião social, é amizade, é uma koinonia doente, é uma koinonite. Então, sem palavra não existe discipulado. A palavra de Deus é central no discipulado. Mas também, além da palavra, tem a comunhão. Então é um outro pé do tripé. Olha que interessante, comunhão, ter tudo em comum, partilhar a mesma crença. Essa palavra koinonia, que é o partilhar tudo, partilhar todas as coisas. E nós vemos a koinonia na prática no Novo Testamento, pelo menos nas epístolas paulinas, 28 mandamentos recíprocos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, confessai uns aos outros. Essa prática dos mandamentos recíprocos, a prática do uns aos outros, ela acontece na comunhão. Então não basta ter palavra, mas tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento. Veja, uma palavra-chave do discipulado para a tua aula: relacionamento. Se não houver relacionamento pessoal, o discipulado se perde. Porque como eu posso amar ao outro se eu não conheço, se eu não me relaciono? Como eu posso perdoar se eu não me relaciono? Como eu posso suportar um ao outro se eu não me relaciono? Como eu posso honrar ao outro se eu não me relaciono? Então, todos os mandamentos recíprocos, mandamentos de comunhão, eles partem do princípio do relacionamento. E o relacionamento aqui, no Novo Testamento, ele tem o sentido do relacionamento entre as pessoas, que apenas no Antigo Testamento era apenas relacionamento ou comunhão entre as pessoas, não havia aquela comunhão com Deus como nós conhecemos, mas a partir da vinda do Espírito Santo, ou da vinda de Cristo, Deus conosco, e depois da vinda do Consolador, então no cristianismo nós temos a comunhão vertical, a comunhão com Deus, mas também a comunhão horizontal uns com os outros, a comunhão com os nossos irmãos. Então, o discipulado ele é baseado na palavra e na comunhão. Aí uma coisa interessante, grandes classes muitas vezes não permitem a comunhão. Grandes classes, por exemplo, podemos usar o exemplo da nossa própria escola bíblica dominical. Poucas são as pessoas que conhecem um ao outro, que sabem das intimidades, que podem ajudar aquele irmão em situações, em momentos específicos, porque o relacionamento ele se dilui numa classe grande. Agora, quando nós discipulamos grupos menores,
grupos de 2, 3, até 4 pessoas. Esse relacionamento ele se torna muito vívido, muito íntimo e em interdependência. Existem por aí modelos de discipulado, como o discipulado 1 a 1 e outros. Enfim, a gente estuda muitos tipos de modelos. Mas o discipulado ideal é em pequenos grupos, em grupo de poucas pessoas. E grupo de até 4 pessoas seria o ideal, porque onde as pessoas podem se expor de uma forma mais aberta, abrir o coração, trabalhar as necessidades dentro dessa dinâmica da pessoa, a palavra e a pessoa. A pessoa traz as suas demandas, a palavra de Deus trabalha essas demandas e depois a pessoa aplica para o seu conhecimento ou o seu crescimento espiritual. Então, é um ponto-chave, e aqui a comunhão na igreja em Jerusalém é o que está no texto áureo, né, ou na leitura bíblica em classe, em Atos 2, do 42 ao 47. Eles viveram a palavra, e eles viveram a comunhão, e viveram também o serviço, que é outro pé do discipulado, o serviço, ou seja, o trabalho realizado por alguém. Mas esse trabalho, no sentido de serviço cristão, ele fala justamente de servir as pessoas, de servir o reino de Deus, de servir a igreja, de abençoar as vidas. E aqui, nesse serviço, não existe um ambiente mais propício do que o discipulado. Porque quando discipulamos as pessoas, conhecemos as suas necessidades. E as necessidades são a chave para o relacionamento e para as portas se abrirem. Então, no discipulado é que o discipulador vai saber se o discípulo tem o que comer em casa, se precisa de um amparo na área social, se precisa de uma ajuda, quem sabe, no sentido até de um encaminhamento, por exemplo, no caso de uma enfermidade. Pode orar por ele. Se Jesus não curar, ele tem como encaminhar isso, ele tem como ajudar. Ele, nesse contexto de palavra de Deus, comunhão e serviço, é onde a igreja coloca em prática a ação social, é onde a igreja coloca em prática o amar ao próximo. E nós temos visto isso, são centenas de grupos de discipulado que nós temos na nossa cidade, nos mais diversos segmentos, nas mais diversas faixas etárias, e os testemunhos que recebemos diariamente são de discipuladores cuidando dos discípulos, discipuladores servindo os discípulos, discipuladores ajudando, e a igreja como um todo engajando e envolvendo essas pessoas ao seu convívio, e isso tem sido maravilhoso para a glória do nome de Jesus. Para irmos para o terceiro tópico então, discipulado e o crescimento sadio da igreja. O discipulado ele traz o crescimento, primeiro, crescimento espiritual, sem dúvida. Com palavra de Deus, comunhão e serviço, a igreja cresce espiritualmente. Ela cresce, cada membro cresce na sua comunhão com Deus, cada membro cresce no seu caráter, no seu desenvolvimento espiritual. Tanto o discipulador cresce, quanto o discipulando também cresce. E a igreja como um todo cresce através desse movimento de discipulado. Além disso, nós vemos o crescimento numérico, porque naturalmente nós ganhamos muitas almas para Jesus. E diga-me dizer que a Assembleia de Deus ainda é a igreja que mais evangeliza, a igreja que mais ganha almas. Porém, nós perdemos muitas pessoas no decorrer dos dias por não discipular bem. Ainda é um calcanhar de Aquiles na igreja e nós precisamos trabalhar firme para que nós venhamos ser exímios discipuladores, assim como somos evangelizadores também. E a igreja cresce muito, simplesmente retendo aqueles que se convertem nos cultos, aquelas pessoas que são evangelizadas na rua ou nas redes sociais. Nós já vamos conseguir um grande crescimento numérico através do discipulado. Agora, uma vez que um discípulo ele é discipulado, ele é acompanhado no tempo certo e ele vai, então, depois se tornar um discipulador, o efeito é muito maior no crescimento, porque aí ele, ao invés de somar, ele multiplica. E nós temos visto isso aqui na cidade de Joinville, milhares e milhares de pessoas que foram discipuladas e hoje são discipuladores e ganham muita gente para Jesus e ajudam a cuidar
dessas pessoas. Então não tem como não acontecer o crescimento numérico, assim como o exemplo da igreja de Antioquia da Síria, que está aqui na nossa lição. Porém, há mais dois tipos de crescimento que o discipulado proporciona, que é o crescimento conceitual, que é justamente o que aconteceu em Antioquia da Síria, porque a igreja cresceu espiritualmente, cresceu em número, mas cresceu no próprio conhecimento dela enquanto igreja, enquanto fundamento da fé, enquanto estrutura espiritual. O crescimento conceitual, o crescimento em profundidade. E isso foi o trabalho de Paulo e Barnabé discipulando a igreja de Antioquia da Síria. Além disso, existe o crescimento diaconal. Uma vez que a igreja cresce espiritualmente, numericamente, conceitualmente, ela serve melhor ao mundo. Ela consegue servir a ela mesma, servir aos membros, mas servir também ao mundo como uma diaconia, né? Nesse tópico também nós remetemos lá para o último tópico anterior do serviço. Então, a igreja cresce muito nesse sentido. E para concluir, né, Deus ele tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Uma pessoa que é discipulada, ela é integrada na igreja intelectualmente, espiritualmente, socialmente, e ela passa a ter um senso de pertencimento de grupo. Então, muita gente, irmãos, pessoas que eram depressivas, pessoas que estavam marginalizadas pela sociedade, pessoas que eram criminosos, hoje são pessoas boas para a sociedade, porque um dia aceitaram Jesus e foram discipuladas, e mudaram o seu estilo de vida, passaram a viver uma nova vida com valores cristãos, e isso contribui para a formação da sociedade. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada, e nós, com certeza, queridos, quando discipulamos, estamos contribuindo para a transformação da sociedade para a glória de Deus. Discípulos que mudam o mundo podem fazer a diferença. E eu e você devemos ser verdadeiros discípulos, fazer bons discípulos e alcançar o mundo para a glória de Deus. Deus abençoe. Eu quero ainda falar um pouquinho com você. Não saia daí, porque eu tenho um brinde especial para você. Muito bem, pessoal. Quero aproveitar essa pré-aula, então, para divulgar um pouquinho dos materiais de discipulado que nós temos aqui na Assembleia de Deus em Joinville e temos fornecido para igrejas em todo o Brasil e em diversos países. Tem sido uma bênção de Deus. Hoje são mais de 600 mil unidades dessa lição, Conhecendo o Amor de Deus. Essa é a lição do mestre, nós temos também a lição do aluno, e a lição Conhecendo o Amor de Deus, ela é totalmente voltada para o discipulado de forma relacional. É um conteúdo bem conciso, mas projetado para fazer o discipulado em grupos pequenos, em grandes classes, em grupos grandes na igreja, no templo, e também no discipulado individual. Então, um material excelente, tanto para discipular o novo convertido, quanto também para fazer estudo bíblico para alcançar pessoas não evangélicas. E esse material eu quero doar para você. Se você entrar em contato através do nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br, nós queremos enviar pelo correio para você este manual, né, ou a lição do aluno e do mestre, e você pode receber aí apenas pagando o frete, né, apenas os custos de correio. Nós temos esse material como um brinde para você que assistiu e para que você possa também colocar em prática o discipulado. Com a lição do aluno e do mestre, você já vai conseguir ter, né, um desenvolvimento para poder ganhar pessoas para Jesus e discipular novos convertidos também. Além disso, nós dispomos de uma lição chamada Família Cristã, que é discipulado para a família, discipulado para casais, tratando temas de relacionamento, temas de casamento. Ela serve como continuação da lição Conhecendo o Amor de Deus, mas também é um manual
que vem ajudar grupos de casais, departamentos de casais, numa dinâmica muito legal, também trabalhando palavra de Deus e relacionamento. Além disso, nós temos agora o lançamento, que é a lição DT, Discipulado Teen, um manual totalmente colorido, num estilo mangá, que foi desenhado por um dos melhores cartunistas do Brasil. E esse material ele é totalmente interativo. Tem pelo menos cada lição 4 QR Codes, onde o adolescente ele pode assistir a aulas, ele pode interagir, ele pode fazer desafios. É um manual especial para discipular adolescentes, e a gente vai estar trabalhando a partir dos próximos dias no canal Discipulado para o Brasil do YouTube, com as pré-aulas desse material também. Os outros materiais já temos lá as pré-aulas. Além disso, eu quero oferecer para você um kit completo com todos os nossos manuais de treinamento de discipuladores. A primeira oficina de discipulado, que trata da questão de como implantar o discipulado na sua igreja. A segunda oficina, que é as questões práticas do discipulado. A terceira oficina, o discipulado nos departamentos da igreja. A quarta oficina, trabalhando o discipulado das famílias. A quinta oficina, trabalhando a questão de missões urbanas. A sexta oficina fala do discipulado fortalecendo a família. Além disso, nós temos Família Unida Fazendo Discípulos, que trabalha a questão do discipulado de uma forma abrangente na família. Temos ainda Avançando em Unidade através do Discipulado, a 9ª oficina, e a 10ª oficina de Discipulado, que é Todos por um Discipulado Mais Relevante, e trabalha diversas áreas do discipulado, inclusive discipulado de seitas, heresias, e principalmente todas elas tratam-se do discipulado de novos convertidos e das faixas etárias, discipulado de crianças, de adolescentes, de jovens. Então eu quero deixar à disposição, você que quer saber mais, entre em contato conosco através do nosso site discipuladoparobrasil.com.br. Nós temos o nosso canal Discipulado para o Brasil no YouTube, e além disso, vai aparecer na tela aí o nosso contato de WhatsApp do Escritório do Discipulado, e você pode estar mandando uma mensagem. Tanto você que quer receber esse manual gratuito, apenas pagando o custo do correio, quanto você que quer receber todo o kit completo para você se especializar nessa área tão abrangente que é o discipulado. E nós estamos aí à sua disposição. Que Deus abençoe, uma ótima aula para você e que Deus possa lhe usar poderosamente em nome de Jesus.